Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho e fazer uma análise dessa prova que vocês realizaram no domingo, a prova da Polícia Civil de São Paulo do ano de 2023. Vamos analisar as disciplinas de medicina legal e criminalística, fazer alguns apontamentos e indicar questões que são passíveis de recurso. E aí vamos iniciar com a parte de medicina legal. Bom, a prova, esse ano ela teve um aspecto assim um pouco diferente quando comparada do ano passado. Até por conta disso, talvez a gente encontre notas um pouco maiores do que as da prova passada. Foi uma prova mais simples, com questões mais objetivas, conceitos mais clássicos, então muita coisa do que a gente trabalhou aí durante as nossas aulas. Só para trazer para vocês aí a tabelinha com o número de questões relacionadas aos assuntos e os tópicos que foram abordados. Lá dentro dos conceitos históricos, a gente teve uma questão, que foi a primeira questão da prova, trazendo aí na sua resposta a questão da fase de transição, né? Então, as fases da medicina legal, com relação a documentos, duas questões, declaração de óbito, atestado, relatório, antropologia, tivemos 5 questões, traumatologia, 7, lesões corporais, 3 questões, e aí bastava saber o artigo 129 bem direitinho para respondê-la. A parte de sexologia forense, que foi uma surpresa, né? Apenas 2 questões. Tanatologia, 6 questões, e aí mantém um padrão tanto de traumatologia com tanatologia dominando aí a prova, né, sempre com o maior número de questões para esses assuntos, comumente. Asfixiologia tivemos 4 questões, com questões de constrições cervicais, uma questão bem clássica, né, relacionada ao suco de enforcamento e estrangulamento, 2 questões em psiquiatria forense, 3 em toxicologia e 3 questões em ética, que também um pouco mais do que o que a gente está acostumado, trazendo aí conceitos relacionados aos princípios, ao código de ética médica, mas uma prova, no geral, tranquila, sem grandes surpresas. Acho que o que variou mais aqui foram essas 2 questões relacionadas à sexologia, tendo em vista que é um assunto que costuma ser cobrado com uma maior frequência, tá? Aí no top 5 de assuntos, né, e acabou aparecendo com poucas questões. Só algumas coisinhas aqui do que a gente trabalhou em aula, né, do que a gente trabalhou nos nossos materiais extra e que foram cobrados na prova, conceitos muitas vezes nem tão recorrentes, né, dentro da prova, mas coisas que a gente já estava preparado para o caso de ser cobrado. Então, acho que poucas surpresas aí para vocês. Trago aqui, dentro da prova de medicina legal, 4 questões que são passíveis de recurso. Não necessariamente a VUNESP vai aceitar, não necessariamente somente essas, mas acredito que são questões que têm um embasamento para terem mudança de gabarito ou mesmo a anulação, e é mais ou menos essa quantidade que acaba sofrendo alguma variação aí quando abre para os recursos, mais ou menos essa faixa aí de entre 3 e 5 questões. A questão 39, ela dizia o seguinte: no estudo da traumatologia forense, referente às lesões perfuro-incisas, em geral, pode-se observar corretamente que. E aí, se não me engano, essa aí é a versão 3 da prova. Na letra A, quando produzidas por instrumento com 3 ou mais gumes, terão forma estrelada. Essa que foi a resposta considerada pela VUNESP. Na B, ocorre a transferência de energia cinética se dá por deslizamento e leve pressão. C, ocorre o predomínio da extensão sobre a profundidade. D, quando produzidas por instrumentos com um gume, terão forma de fenda. E, quando produzidas por instrumentos com 2 gumes, terão forma de botoeira. E aí, a banca considerou a alternativa correta a letra A. No entanto, uma coisa que a gente bateu muito aí a tecla para vocês é que eles não consideram uma referência bibliográfica fixa para a prova, né? Eles deixam isso em aberto. E aí, segundo o professor Egino, que é a referência que normalmente eu adoto para vocês, essa questão estaria toda correta, e aí, conforme
essa literatura, eu deixei evidenciado os erros para vocês. No entanto, a questão ela peca no ponto de não considerar outros autores. E aí é que entra a possibilidade de uma segunda alternativa correta, que seria a alternativa E. Conforme o professor Delton Croce, aí do Manual de Medicina Legal, os instrumentos cilíndricos ou cilíndrico-cônicos produzem feridas elípticas em botoeira, semelhantes a geradas por agentes vulnerantes de dois gumes. Também ali no professor França, essa imagem aqui foi cedida por um aluno, na primeira lei de filhos ou filhós, as soluções de continuidade dessas feridas assemelham-se às produzidas por instrumentos de dois gumes ou tomam a aparência de casa de botão, que é a aparência de botoeira, de modo que a alternativa também se tornaria correta. Então, a gente solicita a anulação dessa questão, tendo em vista a possibilidade de duas respostas corretas. Também uma outra questão que eu acredito ser passível de recurso, e essa eu acredito fortemente que vai ter ou a anulação ou o gabarito alterado, é a questão 49. Ele diz o seguinte: indivíduo custodiado pelo Estado, internado em hospital penitenciário, vai a óbito em decorrência de doença crônica, de causa natural e conhecida. Nesse caso, quem irá emitir a declaração de óbito? Ele deu como alternativa correta a letra A. No entanto, quando a gente se baseia no documento do Ministério da Saúde relacionado ao preenchimento de declaração de óbito, ele coloca que para toda morte natural em que eu tenho assistência médica, quem vai preencher a declaração de óbito é o médico que prestava essa assistência ou o médico substituto plantonista nessa falta, de modo que a alternativa correta passaria, então, a ser a letra C, o médico assistente do hospital penitenciário. E uma coisa que me faz acreditar fortemente na mudança de gabarito nessa questão é que a gente teve essa mudança na prova passada. Tivemos uma questão bem parecida em 2022, e aí essa questão ela trazia como resposta IML, né, dizendo que esse cadáver iria para o IML, no entanto, foi entrado com recurso e houve a mudança de gabarito para o médico assistente. Então, acredito que talvez seja o caso dessa questão aqui também. O enunciado é muito parecido, a história é muito parecida e houve essa mudança. Então, se aceitaram para um ano, por que não vão aceitar para o outro? Então, essa questão aqui, passível de recurso, solicitando a troca do gabarito. Na questão 66, eles falam o seguinte: dentre as drogas a seguir, aquela que não causa crise de abstinência, porém causa dependência é letra A, ópio, B, maconha, C, morfina, D, cocaína, letra E, LSD. Eles consideraram como resposta correta a alternativa D, cocaína. No entanto, entretanto, contudo, todavia, quando a gente verifica na literatura, eu trouxe aqui um artigo da Universidade Estadual Paulista, mas vocês vão ver que no próprio artigo ela cita diversas outras referências. A cocaína, ela tem um efeito sobre o recém-nascido de síndrome de abstinência quando a mãe usuária da droga, quando a gestante usuária da droga. Então, por conta disso, eu não posso excluir que não existe abstinência pelo uso da cocaína. Então, eu entendo, né, trago esse entendimento de que a cocaína também produz síndrome de abstinência. Então, por conta disso, não teria como ser a resposta da questão, solicitando, então, uma anulação da mesma. Também a questão 67, né, que é com relação à antropologia forense, lá na parte de estudo genético, em relação às aplicações forenses do DNA, é afirmar. Letra A. Em um local de crime, a interação entre criminoso, vítima, testemunha e ambiente implica na transferência e deposição de células. O criminoso pode deixar seu DNA no corpo da vítima, mas não em suas vestes. Deixei sinalizado também para vocês os erros em vermelho.
Na letra B, os vestígios biológicos que podem ser encontrados em um local de crime são os mais diversos para o exame de DNA. E os mais comuns são saliva ou fios de cabelo, urina, fezes e outros fluidos ou tecidos biológicos. Letra C. A genética forense tem tido nos últimos anos uma involução com o advento de novas metodologias. D. A identificação humana por meio do DNA ou tipagem genética foi descrita pela primeira vez em 1985, foi em 53, por Francis Crick e James Watson em Cambridge. Letra E, que foi a alternativa considerada como correta pela banca. Atualmente, as técnicas compreendem a análise de DNA humano e não humano, permitindo, por exemplo, a identificação de espécies de plantas ou de animais. Beleza, letra E a gente até entende como correta, mas eu não consigo encontrar nenhum erro na alternativa C. Então, mais uma questão aí que se torna passível de anulação, tendo em vista a produção de duas respostas corretas. E aí, para embasar, eu trago. Opa, desculpa aí, gente. Eu trago essa referência aí, esse livro de Ciências Forenses, do professor Jesus Antônio Velho, e ele traz esse trechinho aí. Em geral, os locais de crime estão repletos de vestígios que contêm DNA. Qualquer amostra de origem biológica, incluindo suor, sangue, urina, pelos, restos de pele, saliva, sêmen, fezes, vômito e até mesmo impressões digitais, contém células nucleadas que são passíveis de análise genética, o que corrobora com o acerto, né, da alternativa B. Então, a gente teria duas respostas aí, letra B e letra E. E aí, vou comentar um pouquinho com vocês sobre as questões discursivas, pontos que eu acredito que deveriam ter sido abordados por vocês aí na resposta para se obter uma pontuação máxima. Foi encaminhado ao IML uma ossada completa, com remanescentes de partes moles, encontrada em um matagal. Ao exame de crânio, observam-se solução de continuidade em região occipital esquerda, medindo 15 milímetros no exocrânio e 10 milímetros no endocrânio. Então, se ele está falando aí de exocrânio e endocrânio, a gente já entende que ele está falando aí de funil de Bonnet, né, lá do cone truncado, de Ponsonby. E outra solução de continuidade em região temporal à direita, de forma irregular, e restos de couro cabeludo com orifício anfractuoso, constatando-se no periósteo sujidades e particulados de pólvora incombusta. Então, lesões por orifício de entrada, com disparo em arma encostada. Aí ele falou de funil de Bonnet, câmara de mina de Hoffmann e Benassi. A polícia informou que existe a suspeita de se tratar de um jovem do sexo masculino com 20 anos de idade que está desaparecido. Com base nesse relato, responda aos seguintes itens. E aí, ele deu 15 linhas aí para a gente discorrer em cada alternativa. Na pergunta de número 1, que era a letra A, caso a ossada seja realmente de pessoa do sexo masculino de 20 anos de idade, quais as características morfológicas qualitativas deve-se esperar encontrar na pelve óssea e como poderá ser estimada a idade da ossada? Justifique sua resposta. Na segunda pergunta, as soluções de continuidade no crânio possuíam alguma característica peculiar? Com base nas lesões descritas, indique quais devem ser as principais conclusões. Então, lá na primeira pergunta, ele queria que a gente explicasse, né, sinais que a gente poderia evidenciar e que corroboram para essa determinação de um cadáver do sexo masculino pela pelve. Então, lembrar aí dessas características da bacia masculina, trouxe esse print aí da aula, da nossa tabelinha, no material de vocês também tem isso, acredito aí que pelo menos 4 características seriam o suficiente. Camila, eu lembrei de mais, então melhor ainda. Lembrei de menos, então talvez ele não te dê a nota aí completa. Então, só para a gente repassar, né? Um estreito superior androide,
com um ângulo subpubiano fechado, um acetábulo maior que 45 milímetros, com as asas verticais e altas, um buraco obturador ovular, chanfradura estreita, o formato de coração. Então, tudo isso vocês poderiam colocar lá na resposta. Ele queria também que a gente indicasse o que é que poderia ajudar a gente nessa determinação da questão da idade, a partir dessa ossada. Então, como que eu começaria essa questão? Como que eu começaria a responder? Eu faria uma pequena introdução, né, que mais ou menos isso que eu marquei aí em amarelo para vocês, né? Antes da puberdade, os caracteres sexuais dos ossos estão um pouco predominantes, certas peças anatômicas, como o osso do quadril e crânio, dão resultados mais seguros em relação ao dimorfismo sexual. Então, faria uma pequena introdução, né, sobre como a pelve ela é um osso importante, de grande valia nessa diferenciação de sexo e idade. E aí, um ponto que eu acredito que seria importante a gente trazer é esse segundo texto que eu grifo para vocês também, que é a idade podendo ser calculada por aspectos métricos, morfológicos e histológicos dos ossos, através de forma, dimensões e espessuras, sendo um fenômeno da ossificação muito utilizado para avaliação da idade no esqueleto. Eu acredito que vocês trazerem esse ponto aqui já seria o suficiente para dar uma pontuação legal, dar uma pontuação máxima. Camila, eu estou nível aí super saiyajin, eu sei bastante coisa desse assunto, eu sou ortopedista, tenho tudo de osso, então vocês poderiam citar o método, né? Eu até anotei, porque nem eu mesma lembrava, é o método de Grave e Brown, e aí vocês poderiam citar aí esse quarto período da adolescência, da puberdade até a maioridade, com a maior parte dos centros secundários das vértebras, costelas, clavícula, escápula e quadril se ossificando, e a fusão de centros epifisais e diáfise entre a segunda e terceira década. E aí essa avaliação aqui dos pontos de ossificação seria importante, tendo em vista se tratar de um indivíduo de 20 anos. Mas acho que aqui já era para quem tivesse alto nível, né? Lembrando que ele disponibilizou 15 linhas para a gente, então não adiantava fazer uma coisa, vou só citar aqui as coisas dos ossos, as características da bacia, né, da pelve masculina. Não, ele deu 15 linhas, é para vocês aproveitarem essas linhas. Então, quem escreveu aí umas 10, 12 linhas, beleza, né? Esse já é um parâmetro aí para dizer que sua resposta ficou um pouco mais completa. Lá na segunda pergunta, ele falava sobre esses achados, né? E pedia para a gente dizer o que é que isso significava. E aí, a gente, como eu comentei já com vocês, a gente tem ali características de funil de Bonnet, eu tenho características de câmara de mina de Hoffman e sinal de Benassi. Então, descrever esses sinais, associando aí com o texto que ele deu, e dizer que isso significa que foi um disparo por arma de fogo com a arma encostada. Lembrando que aqui também eles deram 15 linhas para a gente, então não adiantava só citar os sinais, tentar sempre citá-los correlacionando com o texto que ele deu e aproveitar também dessa disponibilização de linhas. Lá na questão 2, ele disponibilizou também 15 linhas para a gente. Ele dizia o seguinte: a autoridade policial solicita exame necroscópico de um cadáver e tem a dúvida se as lesões encontradas, se as lesões observadas no local do crime foram produzidas em vida ou após a morte. Na realização da necrópsia médico-legal, como se deve diferenciar macro e microscopicamente as lesões vitais e as lesões pós-mortais encontradas? Justifique sua resposta. Então, também fazer aí uma introduçãozinha, né, talvez sobre o período de incerteza de Tourdes, falando sobre quando imediatamente após a morte, essa diferenciação ela é mais difícil,
principalmente do ponto de vista macro. Além disso, trazer o conceito de reação vital, sobre esse conjunto de sinais que surgem quando a vítima está viva, no momento em que foram produzidas. Acho que uma boa introdução aí para essa questão era definir o que é reação vital. E aí vocês iam separar essa avaliação macro e micro. Eu trouxe também um print do nosso slide, né, do que a gente trabalhou, cobri só a lesão, porque eu não sei se essa aula vai ser postada no YouTube, mas aí a gente falou sobre esse livro do Harlan Coben, né, Até o Fim, que o autor ele não conhece esse conceito aí de reação vital e aí lasca com o entendimento do livro, mas é importante que vocês trouxessem alguns exemplos de avaliação micro, né, da avaliação macro, desculpa, pontuando que nesse tipo de avaliação eu vou evidenciar hemorragia, coagulação sanguínea, e aí presença de equimoses, escoriações, com reação vascular, com reação inflamatória, reação tecidual, embolia, que quando essas lesões são produzidas após a morte, elas apresentam aí um aspecto mais amarelado ou mais esbranquiçado, como em lesões provocadas já em fase de decomposição por animais, por moscas ou outros animais necrófagos, e aí por insetos necrófagos, e aí ele já adquire esse aspecto mais branco. E num ponto de vista microscópico é a prova de Verderot, que para lembrar, eu sempre tento falar o nome para poder escrever direitinho, que é Verderal, né? Vocês escrevem Verderal. E aí essa prova de Verderal, ela vai analisar a presença de leucócitos no foco da lesão. Quando eu tenho uma grande quantidade de leucócitos, então ela foi produzida em vida. Camila, eu não lembrei desse nome de jeito nenhum, mas eu lembrava do que ela fazia, né? Eu só lembrava que tinha uma prova, que ela avaliava a quantidade de leucócitos, e eu descrevi lá na prova. Valeu? Valeu. Então, beleza. Era mais ou menos isso que eles queriam que vocês trabalhassem. Quem trouxe isso de uma forma, né, sem correria, se aproveitando da quantidade de linhas, você vê que tinha muita coisa que a gente poderia falar, então também, muito provavelmente, um bom padrão de resposta e, consequentemente, uma boa nota. E aí a gente entra na disciplina de criminalística. Lá dentro de criminalística, uma prova também bem tranquila. Eu tive 2 questões de peritos e perícias, aí entre tipos de perícias, lá os peritos, aquela ideia do assistente técnico, né, de dois peritos nomeados. Tive questões do local de crime, e aí dentro dela, classificações, cadeia de custódia, lá os procedimentos técnicos, o estudo de manchas, veio aqui manchas de espermatozoides, a gente comentou um pouquinho com vocês lá na aula de sexologia forense, né, não era uma questão que eu esperava que viesse aqui. Papiloscopia, classificação e o sistema de Vucetich, uma questão de balística, que, como eu comentei com vocês, podia aparecer tanto na prova de medicina legal quanto na prova de criminalística, e isso foi o que aconteceu, né? Tanto na prova objetiva quanto na discursiva, a gente teve essa presença desse conteúdo, é um conteúdo que a gente vai ter, vai fazer parte da nossa rotina, né? É uma causa de morte muito frequente, então eles dão uma importância grande para o entendimento desse assunto, e eu tive uma questão aí conceitual de vestígio, evidência, indício, que eu acredito que seja passível de anulação também. Algumas coisas aí que a gente trabalhou durante a aula, a questão de balística, idêntica à do ano passado, era esse tópicozinho inicial todinho que a gente viu. Acredito que vocês não tenham tido nenhuma dificuldade. E aí, trazendo para vocês a questão conceitual, que eu acho que talvez seja possível de anulação, né? Possível e passível de anulação, a questão de número 77, quando ele coloca o seguinte: trata-se, por definição, como todo e qualquer vestígio encontrado em um local de ocorrência, constituído por todos os objetos inanimados, sólidos,
líquidos e gasosos relacionados ao fato. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. E aí ele dá como alternativa correta a letra B, de evidência física. Tá, qual que é o ponto aqui? É que a gente tem o conceito de evidência, propriamente dito, como um vestígio que, após as devidas análises, tem constatada técnica e cientificamente sua relação com o fato periciado. Quando a gente volta lá na questão, ele não deixa claro que esse vestígio ele foi analisado. Então, só por isso aí eu acho que a questão já se torna um pouco duvidosa. Né? Basicamente ele está falando que é todo vestígio encontrado e que tem relação com o fato. E a definição realmente de vestígio diz que ele tem que ser constatado de forma técnica e científica. Então, tem que ter uma comprovação dessa relação com o fato. Até aí já suspeito, né? Mas quando a gente avalia ainda um conceito de prova objetiva, aí é que deixa a questão mais em dúvida ainda, né? É todo e qualquer elemento físico coletado na cena do crime, corpo da vítima e ou agressor e local relacionado ao crime, que seja possível de ser demonstrada, coletada ou analisada. É constituída por todos os objetos vivos e inanimados, sólidos, líquidos e gasosos relacionados com o fato. Então, bem parecido aí também com o que a questão propõe. Então, por conta disso, acredito que essa também seja uma questão passível de ser anulada. E aí, trazendo a questão discursiva também para a gente comentar um pouquinho, também sem grandes surpresas, né? Aqui ele disponibilizou 20 linhas para a gente, então tinha bastante coisa que a gente poderia elaborar e aprofundar. Ele pedia para a gente definir balística forense e explicar a classificação da balística forense. Então, primeiramente, lá no primeiro parágrafo, vocês vão trazer a definição. Então, vocês vão falar que a balística forense é um ramo da traumatologia, especificamente das energias mecânicas, que vão estudar as armas e os efeitos produzidos por ela, sendo estes provocados por uma ação pérfuro-contundente. Beleza, definiu já lá bonitinho. Aí vocês vão falar sobre a classificação. Só que pensa, sobrou ainda 17 linhas, 16 linhas. Vocês não vão só colocar lá a classificação, que é balística interna, externa ou terminal. Vocês vão explicar um pouquinho cada uma delas. A questão pede que vocês expliquem. Então, balística interna, vocês vão falar do funcionamento das armas, da estrutura, mecanismos e técnicas de tiro. Vocês podem falar ainda com relação às classificações dentro da balística interna e aí da importância dos raiamentos, vocês vão falar do calibre, vão falar de porte de arma, de uma arma portátil, de uma arma semi-portátil. Lá na balística externa, vão conceituar que estuda o trajeto e trajetória do projétil, e aí vocês podem ter definido também o que é o trajeto, o que é a trajetória, e falar sobre a balística terminal ou dos efeitos, sendo essa de grande importância dentro do estudo da balística, e está relacionada à avaliação das lesões decorrentes. Eu acredito que aqui não seria necessário que vocês especificassem as características de cada tipo de lesão. Não é bem isso que ele está pedindo. Lesão de entrada é assim assado, lesão de saída é assim assado, disparo encostado é tal jeito, disparo curta distância é tal jeito. Eu acredito que não seja necessário aqui, dentro dessa questão. Mas eu acho que vocês poderiam ter colocado aí que essas lesões, elas vão sofrer variação com relação às suas características, conforme se tratar de uma lesão de entrada ou de saída, e conforme a distância com que esse disparo, distância e angulação também, né, com que esse disparo foi realizado. Então, acredito que trazendo
mais ou menos essas informações, vocês teriam também um bom padrão de resposta e se encaminham para uma nota bem legal. A gente vai finalizando aqui essa análise da nossa prova, mas antes de a gente terminar, eu trago uma frase para vocês que virou um meme, mas eu acho que tem tudo a ver com esse momento aqui dentro do concurso, né? Que é essa frase do jogador do Flamengo: foi difícil chegar onde cheguei, mas eu não cheguei a lugar nenhum. Então é bem isso, gente. Foi difícil pra caramba tirar uma nota boa aí nessas fases, vocês tiveram que estudar muito, abdicar de um monte de coisa, mas o concurso ainda está rolando, né? E aí, qual que é a grande questão aqui? É que entre essa primeira etapa, primeira e segunda etapa e a prova oral, existe um intervalo de tempo muito grande. E aí muita gente relaxa, né? É fácil a gente se acomodar, pensando, vai demorar ainda. E aí é que está o problema. Então, a dica que eu dou para vocês, tirem uns dias para descansar, para colocar a cabeça no lugar, aproveitar com a família, assistir uma sériezinha que tem tempo que vocês não assistem, sair com o companheiro ou companheira, descansar mesmo. Tira uma semana, uns 10 dias aí, 2 semanas, e aí retoma os estudos. Camila, eu estava num pique ali, cortei um monte de plantão, estava quase praticamente só estudando. Vai retomando, mas não deixa de estudar. Todos os dias aí, 1, 2 horinhas, para vocês não perderem o ritmo. Lembrando que a prova oral, ela teve uma taxa de reprovação de mais ou menos 30%. É muita gente que acabou deixando para estudar só quando saíram as primeiras datas, né, quando foi saíram datas para escrivão investigador, a pessoa, opa, saiu aqui, então o legista está quase, mas isso é 1 mês, 2 meses antes, então é pouco tempo. E assim, vocês estão tendo o benefício de que esse ano a gente vai ter criminalística, direito e medicina legal. Então, não vai ter mais informática, não tem mais português, esquece isso aí, acabou, passou. Mas foca nessas matérias. Quem não fechou o edital ainda, inicia por isso, né? Vai direito não conseguir ver tudo. Então, eu vou começar a ver o que eu não estudei, porque pode ser uma pergunta para mim. Se eu não souber, eu vou falar o quê? Eu não posso enrolar mais, é eu cara a cara com o examinador. Então, começa por aí, não deixem de estudar, tá certo? Lá nas nossas aulas, que ainda vão ficar disponíveis para vocês, vários momentos eu já trouxe para vocês essas questões que foram cobradas na prova oral, né? Botei uns printzinhos aí, mas a gente já tinha essa discussão lá nas aulas. Então, rever nossas aulas, ver como que isso costumava ser cobrado. Além disso, a gente vai já lançamos, na verdade, né? O material já está disponível aí para quem quiser adquirir todas as perguntas cobradas para médico legista e todas essas perguntas com as respostas. Então, um material top que foi preparado por mim e pelo pessoal do concurseiro, né? Deu bastante trabalho para a gente fazer, mas está aí bonitinho, mastigadinho para vocês estudarem. E muito mais em breve, a gente vai lançar a nossa turma voltada para a prova oral, turmas específicas. Eu que vou estar aí à frente com vocês, né? Como eu comentei, a gente vai até o final aí, até vocês tomarem posse e tudo. E como que vai ser, né? A gente vai trabalhar com bancas semanais, aqui ao vivo, liga a câmerazinha, eu olho para vocês, vocês olham para mim, e a gente vai respondendo as perguntas. Vamos fazer igualzinho que é lá no dia da prova, com perguntas de medicina legal, de criminalística e de direito. Essas perguntas vocês não vão saber quais são, vão saber somente na hora, do mesmo jeito que é na prova. E aí, tanto perguntas que já caíram, como perguntas inéditas que eu vou estar retirando do meu próprio material de estudo, questões que eu utilizei para me preparar.
Além disso, a gente vai conversar muitas outras coisas, né? Vamos conversar sobre como que eu me preparei, vou contar para vocês como foi meu dia de prova, outras provas que eu fui assistir aí de outros candidatos, vou conversar com vocês sobre que roupa usar, sobre a postura, sobre como vocês devem falar, sobre como vocês devem olhar o examinador. Ah, Camila, eu não sei uma resposta, o que é que eu faço? Eu fico ali calado, pensando, eu falo para ir para próximo. Então, tudo isso a gente vai conversar. Essas orientações vão ser exclusivas, vocês vão poder depois, essas mentorias, né, essa preparação, ela fica gravada, então vocês vão poder se assistir depois e aí se observar, né? Às vezes, quando a gente está falando, a gente acha que arrasou, que foi tudo certo, depois, quando a gente se assiste, a gente diz, meu Deus do céu, como eu gaguejei, né? Então, tanto para vocês se verem, quanto para vocês verem outros colegas também, a gente acaba aprendendo muito com os outros também. Às vezes é mais fácil a gente enxergar o erro nos outros do que na gente mesmo. Então, um material aí muito bom para a preparação de vocês. Beleza, gente? Então é isso, estou finalizando a aula de hoje. Um grande abraço a todos e qualquer coisa é só falar comigo. Tchau!